conversar com a doutora Margarete Dalpono, médica e cientista na Fiocruz do Rio de Janeiro. Como é que a senhora está vendo a gestão atual do Ministério da Saúde em relação à gestão anterior? Estamos fazendo progressos ou não? Sim, eu acho que nós temos, no mínimo, uma qualidade de interlocução diferente, Sandra. Nós falamos a mesma língua. Então, nós estamos conversando com um médico, alguém que conhece o SUS, que conhece o Brasil, de certa maneira, né? Enfim. E o ministro atual, ele tende a nos ouvir mais, né? Eu não sei se ele terá autonomia para levar a cabo as sugestões que nós estamos fazendo, né? E nós esperamos sinceramente que sim. Né? Ele compôs grupos de assessoria, convidando cientistas, pesquisadores, médicos, pessoas de grande experiência, para assessorá-lo em diversos momentos. Né? Então, hoje nós tivemos uma reunião com ele, né? Vários colegas de grande experiência, como o professor Jorge Calil, Renato Kfouri, Rosana Richman, Sérgio Zimmermann, todas pessoas com muita experiência na área médica e de pesquisa, etc., para discutir exatamente a estratégia da vacinação, como incentivar, como melhorar isso, e depois vamos discutir a questão da testagem em massa, que é outra questão muito importante, a questão dos kits de intubação, por exemplo, que foi um dilema nessas últimas semanas, muito grave. Nós não temos dúvida, Sandra, de que a falta de kits de intubação levou à necessidade de várias alternativas, que obviamente, né, quando você fala em alternativa, quer dizer que não é o melhor, né? Por uma questão de princípio, sobretudo quando se trata de ações médicas, né? Ou você faz o padrão ouro ou você vai fazer alguma coisa mais ou menos, né? Mas foi feito, né? E não há dúvida que deve ter morrido gente por falta de uma condição adequada de ser mantida em ventilação mecânica com agravamento da doença. Então, eu diria que sim, nós temos uma qualidade, pelo menos uma qualidade de interlocução diferente da que Já nós é uma boa tínhamos antes, que notícia, era não é? nenhuma. Era nenhuma. Já Né? é uma boa Nenhuma. notícia essa. E quanto à reorganização para a vacinação em larga escala? Olha, nós teremos que nos valer, né? Eu acho, aí é a minha posição pessoal, né, Sandra? Não estou falando por ninguém, né? Eu acho que nós temos que nos valer, sim, do grande, precioso auxílio que a iniciativa privada pode dar no provimento de condições. Então, por exemplo, você precisa chegar a municípios que são distantes, está na época da cheia, não pode. Então, assim, tem que ter avião pequeno, que desça em pista curta, né? Tem tantas fazendas no Brasil que tem pista de pouso, né? Coisas desse tipo, práticas. Né? Nós precisamos desde caixas térmicas adequadas para guardar as vacinas na temperatura adequada, termômetros. Então, o que nós fizemos, Sandra? O Movimento Unidos pela Vacina, né, que é coordenado, esse grupo que eu te disse, nós fizemos um enquete, mandamos para os mais de 5 mil municípios brasileiros. Tivemos resposta de 99,5% deles, todos dizendo o que precisavam. Então, as respostas são assim: eu preciso de 10 caixas térmicas e uma geladeira. Até eu preciso de freezer, gerador, etc, etc. Tudo isso, a iniciativa privada desse grupo está fazendo o quê? Adota um município grande ou vários pequenos, né, e vai doar essas questões para eles poderem ter as vacinas e agilizar a questão da vacinação. Além disso, né, do ponto de vista do funcionamento da rede do SUS, nós vamos precisar de funcionar em horários alternativos, isto é, não pode fechar a unidade às 4 da tarde, tem que vacinar sábado, tem que vacinar domingo, tem que vacinar até de noite, para que as pessoas possam ir depois do trabalho, né? E tem que utilizar, Sandra, a rede. O Brasil tem uma rede de farmácia extraordinariamente grande. Né? Então, a iniciativa privada pode colaborar, como está sendo feito nos Estados Unidos. Né? Você sabe que lá toda o Walgreens, do Wayne Reed, está todo mundo vacinando. Né? Todo mundo está vacinando. Né? Então, nós precisamos utilizar esses espaços ditos alternativos, no bom sentido, né? Como aqui a gente já começou de certa maneira. Né? Está vacinando aqui no Rio, no Palácio do Catete, no Jockey Club, né? Em outros locais, para facilitar que as pessoas tenham acesso. Israel fez isso também, né? Israel fez isso, claro. Exato, e é a mesma coisa que nós temos que fazer aqui, para dar agilidade e cobertura vacinal a grande parte da população, Sandra, brasileira. Nós precisaríamos vacinar
140 milhões de brasileiros, no mínimo, Sandra, em 6 meses, para que nós tivéssemos realmente um resultado para fazer diferença. A senhora acha que vai ser possível isso? Possível é, plausível é, nós precisamos ter vacina. Nós precisamos ter vacina para isso. E até o momento agora, nós ainda não temos. Eu acho que até é um consenso de que nós precisamos fazer isso. Nós não podemos continuar falando que vai vacinar 70 milhões de brasileiros. 70 milhões é 1/3 da população. Sim. Você não vai controlar a epidemia e alcançar essa tão propalada imunidade, a herd immunity, que vocês ouviram a gente falar tantas vezes, a imunidade coletiva ou de rebanho, se não vacinar 2/3 da população, pelo menos. Não vai alcançar. A maior parte das vacinas no mundo acabou sendo adquirida por 10 países. Então, como é possível se encontrar um arranjo que seja mais igualitário, que favoreça países mais pobres e países de renda média, como o Brasil? Enfim, que essa carga seja distribuída ao longo da humanidade, porque nós estamos tratando aqui de salvar a humanidade, é o mundo inteiro que está envolvido, não é? Não é meia dúzia de países, o mundo todo está nessa questão, né? Está nessa dificuldade. É o que nós conversamos, né, Sandra? Quer dizer, nunca conceitos como acesso e equidade foram tão necessários e tão atuais como a discussão das vacinas. Então, nesse sentido, o mecanismo COVAX foi uma ideia muito brilhante. Quer dizer, a OMS ela viu que esse é um mercado poderosíssimo, né? Como eu disse, né? Então, você imagina, Sandra, vamos fazer uma conta de somar fácil de entender. As vacinas têm um custo, né? A vacina mais barata hoje no mercado é da AstraZeneca. Está sendo negociada e fabricada no Brasil a um custo humanitário, $3,16 a dose. Né? É a mais barata delas, a mais barata de todas. Né? A vacina da Johnson, algumas outras custam até $20, né? O que é uma coisa muito cara para a saúde pública, né? Muito cara. Então, se você imaginar que a Índia, por exemplo, né, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o Instituto Serum da Índia é o maior produtor de vacina do mundo. Digamos que o Serum estivesse fabricando vacinas da AstraZeneca, que é o caso, né, ao valor de $1 por dose, né? São 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Então, assim, as cifras relacionadas ao mercado de vacina, Sandra, elas são realmente de outra escala, é outra coisa. Né? E isso é preciso ser entendido. Então, acesso e equidade são as palavras da ordem do dia, sem dúvida nenhuma. Você fez a pergunta muito boa. Mas é possível negociar? Eu imagino que não seja impossível negociar preços diferenciados também, porque os ricos podem pagar um preço X, exato. Países mais ou menos pagam Y, e os mais pobres pagam Y-3, em algumas situações até há países o mecanismo COVAX é isso, Sandra. Doar simplesmente isso, o mecanismo, os remédios, né? Isso, o COVAX-Gavi é isso, Sandra. Né? O mecanismo COVAX, o Brasil não está recebendo vacina de graça, o Brasil comprou, Sim. O Brasil gastou 150 Sim. milhões de dólares para comprar vacina. Poderia ter comprado muito mais, comprou para 10% da população brasileira. Poderia ter comprado para 20%, para 30%, até 40%, que era o limite colocado. Para tal, outros países vão receber vacina sem pagar nada. Então, países pobres, como eu lhe disse, alguns da América Latina, América Central, África, vão receber vacina sem custo algum. Por quê? Alguém terá pago para que essa distribuição se faça de maneira mais ou menos equitativa entre os que precisam, independentemente do seu poder econômico. Agora, doutora, por que nós chegamos tão tarde aí na decisão de comprar vacinas? Foi só um negacionismo do presidente da República que influenciou aí ou houve outras coisas também? Não, é aquilo que eu te disse, Sandro. O Brasil fez uma coisa extraordinária, né? Desde o início, nós oferecemos condições epidemiológicas, até porque naquele momento a gente tinha estava chegando ao pico epidêmico, digamos, né? E nós começamos a desenvolver estudos de fase 3 de vacinas, grandes estudos, né? Lembrando que esses estudos foram cada um deles com 10 mil voluntários, né?
O último que terminou agora é o que eu coordenei, que é com a vacina BCG para a Covid-19, né? Nós acabamos a inclusão agora, tem 10 dias. Então, incluímos 2.500 profissionais de saúde que receberam a vacina BCG, que é uma vacina tradicionalmente usada para impedir casos graves de tuberculose, que o Brasil usa em todo recém-nascido desde 1976, e nós testamos a vacina BCG, é um estudo multicêntrico internacional, com 5 países, Brasil, Austrália, Espanha, Inglaterra e Holanda, e nós acabamos esse estudo. Foi o último fase 3 que nós fizemos. Agora nós vamos fazer estudos de fase 4, né, com essas coortes de pessoas que foram vacinadas, para detectar efeitos adversos, controlar, ter um mecanismo de detecção precoce disso. Então, assim, tudo isso, a epidemia da Covid-19 vai gerar uma quantidade enorme de ações de saúde pública. Fora, Sandra, que tem uma outra coisa, né, que você não perguntou, mas eu vou dizer, né, que é o impacto da Covid-19 sobre as doenças crônicas e endêmicas. É enorme, enorme, não só no Brasil. Então, as doenças cardiovasculares, o câncer, quanta gente morreu, Sandra, porque não foi tratada. Porque não havia espaço, não havia como tratar ficou tudo pessoas, tomado pela Covid-19. Então, pessoas com câncer perderam o timing correto de serem operadas, interromperam seus tratamentos. O Brasil é um país que tem 75 mil casos novos de tuberculose a cada ano, Sandra. O Brasil ainda isso aconteceu é um país... em outros países também. Todos, né? Todos. A avaliação da OMS é que nós demos um retrocesso nas doenças endêmicas de 10 anos. Isso é muito triste, Sandra, muito triste, é muito triste mesmo, né? Então, você imagina, só na tuberculose nós já sabemos, pelos dados do Ministério da Saúde, que nós tivemos 40% a menos de diagnósticos. Isso quer dizer que essas pessoas estão por aí, numa doença que é transmissível, entendeu? Então, isso é muito grave, o impacto foi muito grande sobre as doenças endêmicas, muito grande. Isso sem falar nos efeitos colaterais da Covid, né, que ataca várias partes do corpo, e não se sabe ainda o quanto das pessoas que tiveram Covid, qual é o tamanho, o número de pessoas que tiveram Covid, que vão precisar de atendimentos futuros, não é isso? Olha só, Sandra, eu vou te dizer algo muito simples, né? Hoje, a síndrome pós-Covid, ela será, eu digo isso porque nós já estamos trabalhando com isso, ela será quase que uma nova especialidade médica, porque a Covid-19, nós nos curamos dela, mas existem as chamadas sequelas. E essas sequelas, Sandra, são de várias naturezas. A Covid-19 ela não é uma pneumonia, ela é uma doença sistêmica que ataca todos os órgãos do corpo humano. Ela é uma doença que os americanos já definem como uma endotelite, né? Ela é uma doença da microcirculação, do endotélio, digamos, né? Então, ela ataca tudo, ela ataca o sistema nervoso central. Então, hoje, né, a quantidade de trabalho que está saindo na literatura médica mostrando sequelas pulmonares, com fibrose pulmonar, levando à incapacidade para o trabalho, levando a uma necessidade de reabilitação. Então, hoje, universidades como a UERJ aqui no Rio, a USP em São Paulo, já estão com serviços grandes de reabilitação pós-Covid. O que é essa reabilitação? Ela é só respiratória? Não, ela é neurológica, porque há pacientes que saem com muita sequela neurológica, recuperação psiquiátrica, o dano psíquico da Covid-19 é muito alto, Sandra. Tem muitos trabalhos já mostrando pacientes que se curam, porém ficam com alteração de comportamento, depressão, enfim, incapacidade para o trabalho relacionado a isso. Então, há um dano também nessa ordem. Vasculares, muitas pessoas permanecem fazendo fenômenos tromboembólicos a longo prazo. Então, tudo isso são questões que levam à necessidade de um acompanhamento, sobretudo dos pacientes que ficaram graves, em serviços de reabilitação pós-Covid. O custo disso para o sistema de saúde não será pequeno.
também, Sandra, isso nós sabemos com clareza. Então, até por isso precisamos de um SUS cada vez mais forte, exatamente. porque sem ele não fazemos nada, né? O que seria do Brasil se não fosse o sistema único de saúde Com para certeza, tratar com a Covid? certeza. Seria impossível, impossível. 80%, Sandra, com o empobrecimento do Brasil, antes a gente dizia que 40% da população brasileira tinha algum grau de seguro privado de saúde, né? Isso diminuiu flagrantemente nos últimos anos, flagrantemente. Hoje o SUS tem que responder por 80% dos procedimentos no Brasil, inclusive os de alto custo. As pessoas não sabem isso, Sandra. Quem paga transplante de órgão? Quem paga transplante de órgão, que é uma coisa caríssima, é o SUS. Né? Quem é que traz o órgão de um lugar para o outro? Quem é que fornece os medicamentos para evitar a rejeição? É o SUS. Por mais que você seja uma pessoa, digamos, com posses, etc., Sim. mas o SUS dá. Quem é que fornece medicamentos para doenças crônicas ou doenças raras? É o SUS. Né? Então, isso tem que ser entendido pela população como um bem muito precioso do Brasil e para o qual todos, independentemente de classe e nível social, têm que lutar para preservá-lo, entendê-lo e valorizá-lo. Mesmo quem nunca vai precisar do SUS precisa todo mês colaborar com o SUS. Né? Exato, né? Isso é o que nós temos visto, né, Sandra? Todo mundo foi vacinar. Você não precisaria tomar vacina no SUS, né? Nenhum empresário rico brasileiro que está na lista dos... Mas todos foram vacinados no SUS. E assim deve ser. E quando a senhora falou da participação do empresariado anteriormente, não é a participação do empresariado que deseja comprar vacinas para as suas empresas, não é isso, né? É apoio logístico. Esses nós combatemos com firmeza, Sandra. E nós ouvimos dos grandes empresários, né? Eu me lembro que eu participei de um debate na Universidade de Princeton, coordenado pelo Armínio Fraga, com o Dr. Paulo Chapchap, que é diretor do Sírio-Libanês de São Paulo, né? E o Paulo foi mais enfático do que eu, né? We are against, né? Então, assim, e é isso, quer dizer, o Paulo representou, é o coordenador do Todos pela Saúde, que foi aquela doação que o Itaú fez de 1 bilhão, né? Então, assim, eu acho, Sandra, que a Covid-19, né, se eu pudesse concluir dizendo isso, a Covid-19 trouxe 2 produtos muito interessantes para o Brasil nesse momento. Né? Em primeiro lugar, o reconhecimento do SUS e o reconhecimento de que existe uma ciência brasileira. Nós nos aproximamos da opinião pública, nós humanizamos a nossa presença. Quando alguém me para e eu estou na fila do supermercado com meu carrinho e me diz assim, a senhora é a doutora da Fiocruz, eu posso fazer uma perguntinha? É uma coisa espetacular, e eu respondo com todo prazer, naturalmente, né? Talvez a pessoa nunca ia fazer isso antes, né? Então, existiu isso, e mais do que isso, um reconhecimento de que nós produzimos conhecimento, a quantidade de trabalhos que o Brasil está publicando nessa pandemia, nós produzimos equipamentos a baixo custo, nós participamos da elucidação genômica do vírus SARS-CoV-2 no Brasil, olha a rapidez com que os nossos pesquisadores, aliás, as mulheres, as pesquisadoras brasileiras responderam isso, então existe, isso eu acho que foi um produto bom. E o segundo produto é, digamos, o que eu espero que permaneça, Sandra, que é esse, eu chamaria de um voluntariado de nova qualidade. É isso, né? Um comparecimento da iniciativa privada no sentido de entender que não dá para ficar cego diante dessa concentração de renda que o Brasil tem, que é algo que a mim particularmente envergonha muito. Financeiro, dar comida, dar kit de higiene, não é uma medida da economia, Sandra, é uma medida de saúde pública. Porque você não consegue, eu consigo dizer para você, Sandra, fica em casa. Mas eu não posso dizer isso para uma pessoa que mora numa comunidade, que está na economia informal, que precisa sair para buscar emprego, entendeu? Que pega transporte coletivo. Então, uma das coisas que nós conversamos hoje, inclusive, com o ministro Queiroga, foi isso. Nós precisamos ter, digamos, firmeza e coragem para enfrentar a questão do transporte coletivo. Não pode continuar como está. Ou bota mais transporte, ou controla com fiscalização, mas as pessoas entrarem, mesmo de máscara, tudo apertadinho,
Num BRT, ou no metrô, ou no trem, Sandra, vai aumentar a transmissão, não há dúvida. Então, por isso, e a situação mudou, Sandra. Hoje, com as novas variantes circulando, o perfil epidemiológico da doença mudou. É outra coisa que a gente está vivendo agora, e é bem mais grave. Agora, eu ia até comentar que nessa questão da não aceitação do distanciamento social, tem uma parcela considerável da população que não pode participar do distanciamento social porque não tem condições. Vivem em condições subhumanas, 10 pessoas morando numa coisa qualquer que vai se chamar de um quarto na periferia, numa favela. Essas pessoas realmente não podem. E deveriam ser assistidas. Assisti-las é uma medida de saúde pública, Sandra, é isso. É. É isso que eu tenho dito reiteradas vezes. Assistir essas pessoas não é uma coisa que tem que estar na conta da saúde pública, né? Porque senão elas não vão poder cumprir. Então, nós temos questões culturais que têm que ser entendidas, né, para serem vencidas, ou assimiladas, né, ou contornadas, né? E temos questões econômicas objetivíssimas que nós temos que resolver, senão nós não vamos... Senão não vai para frente, quer dizer, porque a pandemia está trazendo à tona as coisas que já estavam ruins e que pioraram, e o que muita gente chama de invisibilidade, né? Populações são visíveis para todos nós já desde sempre, há muitos anos. Né? Então, assim, antes da pandemia já estava muito ruim. Com a pandemia agora piorou. Ficou ou pior ainda. Né? Então, e ainda tem essa do inconsciente coletivo mesmo, né? Quer dizer, o nosso inconsciente coletivo ele foi retroalimentado para negar o problema, a magnitude do problema, entendeu? Ele foi retroalimentado de maneira, eu diria, né, nem foi sutil, né? Foi objetivamente. Então, assim, então não precisa usar máscara, né? E você faz uma festa... Vamos fazer um luau no Arpoador, né? E fizeram um luau no Arpoador com 2.000 pessoas. E aí me perguntaram o que eu achava. Eu disse, olha, eu estou mais triste do que eu estava ontem, entendeu? Porque não era a comunidade que estava ali, era a classe média, Zona Sul. Né? Então, assim, existe isso mesmo. Então, assim, não há desculpa para que essa faixa social não cumpra as medidas, né? Exato, exatamente. Por piores que sejam. Quer dizer, lockdown não é uma boa coisa, ninguém gosta, mas aqui não é uma questão de gostar, né? Sandra, lembrando que na Inglaterra, olha o que aconteceu. A Inglaterra controlou mais ou menos, aí surgiu a variante inglesa. A variante inglesa contaminou e começou a morrer aquela quantidade, centenas de pessoas em Londres todo dia. O que fez o primeiro-ministro? Fez um lockdown rígido durante algumas semanas. Londres hoje morre 2, 3 pessoas por dia. Então é uma coisa realmente... E vacinou muito, né? Está vacinando com uma velocidade quase que copiando a expertise brasileira de vacinar, entendeu? Então, assim, e assim controlou, né? Controla, porque lá a variante é muito contagiosa também. Né? Ela é quase tão contagiosa quanto a variante P1, que é a nossa brasileira, entendeu? E é interessante o que aconteceu na Inglaterra, porque o primeiro-ministro, Boris Johnson, era meio negacionista, tanto quanto o nosso. Totalmente, até ficar doente. Até ficar doente. E ao sair do hospital, ele disse, eu fui salvo graças à saúde pública inglesa. E aquilo deu um estalo. Ele acordou e começou a atender às recomendações que já haviam sido feitas desde o início, antes da pandemia estourar. A comissão científica que assiste o governo já havia informado que iria acontecer um desastre aí sanitário. Exato. Eles ficam naquela, como o governo americano também soube anteriormente. O Trump foi informado anteriormente pela comissão dele. Nada Mas ele nunca ouviu o Dr. Fauci, que é uma das pessoas mais experientes e é um conselheiro que todo mundo sonharia em ter ao nosso lado, entendeu, Sandra? Com o qual a gente ouve, lê, conversa, né? E todos nós sabíamos, o Dr. Fauci cansou de alertar, e agora não, agora a interlocução é de outra natureza. E ele mesmo está dizendo, ele é sensível, inclusive, o Dr. Fauci, né? Nós estamos tentando, através da diplomacia... Boris Johnson passou por uma enorme transformação. Realmente, ele comprou a ideia de vamos
vamos reerguer esse país aqui, porque além da pandemia eles têm o Brexit, né? Vamos Exato. reerguer esse Exato. país e vamos resolver e vamos dar conta desse vírus, né? E, ao que tudo indica, doutor, esse vírus veio para ficar, né? É isso mesmo? Olha, com certeza, Sandra. Eu costumo dizer que nós temos ACDC, né? Antes da Covid e depois da Covid. Né? A Covid-19 é um fenômeno demarcador das nossas vidas, não tenho dúvida. O SARS-CoV-2 ele não vai desaparecer do mundo, do planeta, Sandra. Ele é diferente das coronaviroses anteriores, como foi a SARS, como foi a MERS. Por quê? Porque nenhuma dessas foi tão pandêmica, né? Hoje não há nenhum lugar no mundo que não tenha notificado pelo menos um caso, ao que eu saiba, só a Ilha de Trindade, né? O resto, todo mundo teve algum caso, né? Pouco ou muito, mas teve. Então, é uma disseminação universal no planeta. Ele vai provavelmente permanecer numa situação endêmica entre nós. O que quer dizer isso? Quer dizer que o SARS-CoV-2 muito provavelmente entrará no painel de vírus que nós usamos para fazer diagnóstico de doença viral quando nós assim suspeitamos. Então, como a influenza faz parte, como os adenovírus, outros vírus, entende? Vai entrar o SARS-CoV-2, provavelmente sim. Ele vai permanecer endêmico entre nós. A questão que se coloca é como será o controle da transmissão, né? Então, nós teremos vacinas de segunda geração, claro que sim, né? Teremos vacinas melhores, né? E mais eficazes para operar, digamos assim, na transmissão. Quer dizer, é isso que eu te expliquei, né? Quer dizer, nesse momento nós estamos querendo diminuir morte, hospitalização, controlar, de certa maneira, a transmissão pessoa a pessoa, e num segundo momento, né, nós vamos trabalhar sobre a transmissão. Quanto tempo depois nós vamos precisar ser revacinados, isso nós não sabemos ainda responder, entendeu, Sandra? Isso ninguém pode responder. Né? Se vai precisar de reforço. Para isso, as coortes de pessoas vacinadas serão acompanhadas, né, fazendo estudos que nós chamamos de fase 4, né, que é o mundo real, né, dando resultado de efetividade, né, não mais de eficácia. Né? Eficácia só diz respeito à pesquisa quando está fase 2, fase 3. Né? Mas para nós o que interessa é mundo real, quer dizer, quanta gente está vacinada e como é que você intercepta essa cadeia de transmissão. Então, sem dúvida, ele vai ficar entre nós. Então, vai chegar um momento que ele será como... enfim, vai provocar uma doença como qualquer outra e nós vamos perder esse impacto que estamos tendo agora, né? Vamos ficar talvez com menos medo. Seguramente a epidemia há de passar, Sandra, mas né, isso é uma coisa que muita gente nos pergunta, né? Nós ainda vamos precisar ter comportamentos diferentes, como, por exemplo, usar máscara? Sem dúvida. Nós vamos ter que ter passaporte de saúde, Sandra. Nenhum de nós poderá entrar num avião mais sem provar que está vacinado. Igual febre amarela. Você não tem lá no seu passaporte sua febre amarelazinha grampeada? Você vai ter que ter o SARS-CoV-2, senão você não entra mais em nenhum avião. Você não vai se matricular. Muito provavelmente, muitas universidades vão exigir, muitas escolas vão exigir, muitas empresas vão poder exigir, né, que as pessoas estejam vacinadas, quase que num processo educacional a médio e longo prazo, né, justamente para contribuir para diminuir essa curva de transmissão. Então, assim, vai usar máscara? Vai, né? Eu sempre devolvo a pergunta. Quando alguém me pergunta, eu falo, você teria coragem hoje, já vacinado, todos nós, né, estamos vacinados, de entrar num avião, ou num metrô, ou num trem sem máscara? Se alguém dá um espirro do seu lado, você não dorme 3 dias de medo, não é isso? Então, sem chance, nós vamos usar máscara há muito tempo. Vamos aprender com os nossos humanos asiáticos, Sandra, que já fazem isso há muito tempo. Por que a Coreia do Sul, Sandra? Só para te dar um exemplo. Faz isso, né? Meu exemplo do coração, desde o início, desde março do ano passado, quando eu comecei a me manifestar, eu disse: o meu exemplo é a Coreia do Sul. Por quê? Porque a Coreia do Sul, o governo, quando a epidemia bateu lá, ali do lado da China, o governo deu máscara de boa qualidade para todo mundo. E fazia teste em massa, que foi outro erro que o Brasil cometeu gravíssimo. Nós não testamos em massa.
né? Então, a Coreia testa a gente, já tem sinal de trânsito, Sandra. Bota lá o aplicativo rapidinho e depois manda e testa com PCR nasal. Não é teste vagabundo, não, é teste bom. É o teste padrão ouro, entendeu? E não alguns testes que são vendidos por aí que não tem sensibilidade nenhuma, que só serve para vender e alguém ganhar dinheiro com isso, mas não adianta, não serve para nós. Então, a Agora, Coreia é um belo exemplo. nós poderíamos retomar essa ideia de fazer a testagem em massa nesse momento? Com certeza. Nós também discutimos isso hoje com o ministro Marcelo Queiroga, né? O grupo que discutiu com ele é como nós vamos poder estimular, produzir, negociar. A Fiocruz produz milhões de testes, né? O que nós precisamos é capilarizar isso e fazer os testes serem usados da maneira mais simples, que as pessoas possam ter acesso a ele, entendeu, Sandra? Claro que sim, cada caso detectado tem que gerar no mínimo 4 contatos avaliados com teste, Sandra. Isso é uma boa fórmula. Olha, muito obrigada por essa magistral entrevista, que é uma aula sobre o assunto para todos nós, e parabéns a vocês, cientistas do Brasil, que totalmente merecem ser valorizados mais e mais e mais. Grande sucesso e muito obrigada novamente. Obrigada, Sandra. Muito obrigada a você.